Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa tarde. Desculpem o atraso, para começarmos às 5 horas, mas como é ao vivo aqui, tínhamos uma banda antes, por isso que tivemos esse pequeno atraso, a gente tem que arrumar o estúdio. Mas, em compensação, agora nós temos um privilégio de receber aqui uma lenda viva do automobilismo, que é o Bird Clemente. Muito obrigado, então, pela sua presença aqui. E também o Paulo Solares, que é o designer, que daqui a pouco eu apresento cada um deles, vocês já viram aí um pouquinho. Então o Bird foi o primeiro piloto profissional do Brasil e conquistou vitórias e recordes de velocidade. E entre suas principais conquistas estão as vitórias dos 500 km de Interlagos e nas 1000 milhas brasileiras, ambas lá em 73. Pouquinho tempo, né, Bird? 73. Foi a 1000 milhas foi a minha última vitória. É importante ganhar uma 1000 milhas no Brasil, né? Poxa, com certeza. É muito importante uma 1000 milhas no Brasil. Excelente. E o Bird, terminando aqui essa apresentação dele, foi ídolo dos anos 60, levantava o público com seu estilo arrojado de guiar, freando o carro não no fim da curva e derrapando os 4 pneus para então entrar na reta, alinhado e em velocidade. E lançou em 2008 o livro Entre Ases e Reis de Interlagos, onde conta histórias que aconteceram dentro e fora das pistas. Junto com o Paulo Solares, que está aqui do lado dele, ao lado direito, eles organizaram o Velocult e Semana da Velocidade, que infelizmente termina amanhã, certo? Exatamente. Então tá já, mas quem quiser, por favor, vá até o Conjunto Nacional, é muito bacana, vale a pena. Nós estivemos lá no coquetel de lançamento do evento, né, que é o terceiro, e bem bacana. Conjunto Nacional na Avenida Paulista, 2073. E, como eu falei, o Paulo Solares, que é artista plástico, escultor, designer, projetista e piloto. Chega a perder o fôlego aqui. Para falar bastante coisa, hein? Bastante coisa para uma pessoa só, né? Mas que bom. E o Paulo é o primeiro artista plástico brasileiro a trabalhar profissionalmente com o tema automobilismo. É criador dos troféus do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, inclusive do famoso troféu de 2011, considerado o mais caro do mundo, pois ele leva um pedacinho da rocha do pré-sal. Isso é bacana, hein, Paulo? Esse foi um projeto muito interessante, né? Que a Petrobras resolveu fazer, e um desafio para poder executar a peça, chegar na melhor forma, exaltar a rocha, né, que está incrustada nele. Então foi um trabalho mais gostoso de fazer. Deu trabalho, mas foi bom. E a ideia de fazer com esse pedacinho do pré-sal lá, dessa rocha, de quem foi? Bom, isso já veio no briefing, provavelmente deve ter vindo lá da Petrobras ou da empresa que estava assessorando, na parte do marketing, e foi como uma fórmula, né? Você tinha que fazer um troféu que agradasse a FIA, que não é fácil de agradar, e que agradasse, obviamente, o patrocinador do troféu, e que no final da história fechasse toda essa ideia em torno da rocha, que era a grande vedete do troféu, né? Maravilha, excelente. E o Paulo, terminando aqui a apresentação dele, foi quem desenvolveu o primeiro carro de Fórmula 5, é isso? É Fórmula V? Não, na realidade é assim, a Fórmula V já existia, obviamente, e o que nós fizemos na época foi fazer o primeiro equipamento aerodinâmico de efeito solo, que nessa época, nos anos 70, estava entrando essa ideia do carro asa, do efeito solo, e a Lotus veio com essa fórmula, né? E o Mário Andretti foi campeão na época, e todo mundo queria saber exatamente o que era aquilo, porque você não conseguia ver nada, o carro era todo fechado e tal.
E nós, como já brincávamos muito com aeromodelo e sempre a aviação é uma coisa que sempre teve inerente também na minha vida, fizemos um exercício de imaginação e chegamos à conclusão de que deveria ser uma asa invertida que o carro deveria ter por baixo, de alguma forma. Então eu comecei a pensar nisso e desenvolvi esses equipamentos. E na época eu trabalhava junto com o Cid Mosca. Eu criava, produzia as peças e ele comercializava, além das pinturas. Que legal. Aproveitando que você puxou o gancho aí, você é projetista do capacete mais vendido do Brasil há 28 anos. Então, isso é uma outra coisa doida, né? É um capacete para usuários de motocicleta. Na época, quando eu fui trabalhar na Induma, eu fui até por uma questão que a Induma estava quase para fechar, porque tinha muita concorrência e desleal, né? Naquela época não existia norma para capacete, cada um fazia o que queria. E a Induma tinha uma certa consciência nisso e colocava já o revestimento de proteção, que é o isopor. E as outras concorrentes não colocavam, eles colocavam palha, crina de cavalo, pra você ter uma ideia, coisas absurdas, só para encher. E obviamente o produto era bem mais barato, só que com proteção nenhuma praticamente. E eu fui para lá e tal e começamos a pensar em alguma coisa nova, para ver o que se podia fazer, sair da fibra de vidro. E nessa ocasião, já na Europa, no Japão, estava começando a se fazer capacetes injetados em plástico. E foi quando surgiu a ideia de realmente fazer um capacete nesses moldes, porque esse capacete provavelmente teria um custo muito mais baixo e além de ter um preço melhor para a concorrência, pela própria produção, ele também estaria dando mais segurança ao usuário. E nesse momento, então, começamos a criar as normas, participei delas, e daí para frente é o que nós temos até hoje. Só que esse capacete que eu criei nessa época, ele se tornou um ícone, e eu realmente não sei porquê. É um capacete bom, protege, mas ele ficou como, sei lá, Gillette é para lâmina de barbear. Ficou a referência de capacete. Exatamente. E até hoje ele ainda é o mais vendido, é impressionante. Que legal, que ótimo. Maravilha. Uhum. Então, parabéns por todos esses feitos, né? Uhum, e hoje nós estamos com dois aqui de peso. Vamos lá, Bird, então agora é a sua vez. Um pouquinho de cada um, né? Bird, você se tornou piloto ainda muito jovem, certo? E numa época em que não havia escolas de pilotagem. Então, como começou a sua carreira nas pistas? Bom, a minha geração, o mundo era totalmente diferente do que é hoje, né? O corredor de automóvel, ele se expunha muito. Naquela época, a cultura não privilegiava a integridade física, né? A gente não tinha nem cinto de segurança, os carros eram perigosos de guiar, e além de tudo, tudo que envolvia as pistas, os carros, o público indisciplinado, não tinha esses cuidados que tem hoje de área de escape, não tinha nada disso, era muito rústico. E nós, praticamente quase todos da minha geração, quase todos, começamos escondidos da família, usando pseudônimo. Agora, quando o cara decolava, né, o pai dele ficava sabendo logo de começo, não dava para esconder. Aí não tem como esconder, né? Se o cara era bom, o pai dele já pegava ele na segunda, terceira bandeirada, já não tinha mais jeito, né? E assim foi, eu não fui diferente, todos foram assim. Eu, o Ciro, o próprio Luizinho Peregrino, o Emerson escondido do pai, o Piquet escondido do pai. O Piquet usava K, em vez de Piquet com CU, que é com QU, era com K. Tudo para se esconder a família. E era uma tradição naquela época isso, né? E hoje é o contrário, exatamente o contrário. O moleque já é encomendado para ser um corredor de automóvel, é o sonho do pai, né? Já bota o nome no garotão para ele ser um nome sonoro. E assim é. E eu acho que tudo isso, assim, para a história do automóvel, do automobilismo, é muito interessante, porque na nossa época, os carros, eles tinham um espaço para o piloto trabalhar muito grande, o valor esportivo do nosso trabalho era muito grande. Hoje, o piloto, ele é um superdotado física e mentalmente,
porque ele é um operador de um equipamento sofisticadíssimo, né? E nós temos saudade daquela época da alavanca de câmbio, do punta-taco, que era o recurso que a gente tinha para ajudar o freio motor. Chegar no fim de uma reta, você freava com a ponta do pé e com o calcanhar você ia dando o tempo para as marchas entrarem reduzidas. No meio da curva o cara escorregava. O motor, você atacando o motor é que te dava equilíbrio do carro, e você tinha que atacar o motor gradualmente. Enfim, na hora de uma largada você tinha 500 cavalos, você tinha que pôr eles no chão, você tinha que pôr eles no asfalto. Não é que nem hoje, tração, esses pneuzão que parece uma borracha que é densidade de um chiclete, né? Então mudou tudo. Mas o mundo mudou e a nossa história é muito interessante, porque a gente está vendo hoje, em todo esse movimento de automobilismo e de carro antigo, o interesse que está tendo. E assim vai, a nossa vida vai tocando. Excelente, nós temos uma pergunta do nosso internauta aqui, o paulistano, e eu acho que vem bem a calhar com o que você estava falando aí sobre a tecnologia, sobre o mundo ter mudado. Ele quer saber aqui o seguinte, por que os carros de Fórmula 1, com toda essa tecnologia que tem hoje, quando afogam, precisam de um tranco para ligar? Quando afoga? Quando eles afogam, parece que tem que empurrar aqui, o paulistano está dizendo. Olha, eu acho que hoje não existe esse raciocínio, sabe? Porque hoje é o computador que controla tudo, né? Outro dia, eu não sou de ficar muito envolvido com tudo isso. Outro dia eu fui num amigo meu que mexe no meu carro, eu falei para ele, olha, o carro está com a marcha lenta ruim, está muito acelerado, diminui um pouco para mim. Ele falou para mim, não dá para diminuir. Como não dá? Pega a chave de fenda aí, torce um pouco os parafusos. Não existe mais isso, bicho. Como não existe, cara? Não existe. Isso daí é um sensor que tem no escapamento que conta pro outro a mistura como é que tá, aí o outro conta pro outro, tal, e tudo funciona automaticamente. É quase um filme do diabo. Quando um deles não funciona direito, empastela tudo. Então é assim, o mundo está assim, né? E eu gosto de ficar falando essas coisas, mas eu até tô muito mais cuidadoso. Porque há um tempo atrás, no programa do Reginaldo Leme, eu fiz um desabafo lá, e falando que eu não me conformava. Estava eu, o Wilsinho e o Marinho. Eu fiz um desabafo, falei, eu não concordo com nada disso. Tudo que a gente fazia é que interessava fazer. A gente tinha um termo que chamava power slide, o cara escorregando nas 4 rodas. Não era qualquer um que fazia aquilo, eram poucos que faziam. Era chique você saber o que era uma derrapagem controlada. O cara era 200 e tantos, escorregando. Isso tudo é coisa do passado. Nós não tínhamos telemetria, nós tínhamos que fazer tudo, dar uma largada, estava sozinho dentro do teu carro. E não tinha esse negócio do box mexendo no teu carro eletronicamente, rádio, telemetria, não existia nada. Era uma luta de mão limpa, tal. Falei, acharam lindo, sabe? Fui muito elogiado. Só que na outra semana eu vi uma propaganda de caminhão que os motoristas de caminhão estão trocando marcha aqui. Então como é que eu vou? Com a minha idade, chegar a falar para essa molecada, que para mim o cara que tem 25 anos, para mim, estou com 74, para mim é um moleque, tá? Um garotão, né? Como é que eu vou dizer para esse cara que tem que trocar a marcha? Imagina. É verdade, né? E isso por enquanto tem marcha ainda para trocar, né? Daqui a pouco vai. Já tem carro com joystick. Pois é, e outra coisa, molecada com 5 anos já nascem formatados de uma outra geração. O moleque pega um telefone, ele estraçalha, ele pega já são o controle programadores da televisão. Eu não consigo usar esse troço direito. Então o mundo mudou de formato, entende? Então com 5, 6 anos eles já estão diante de um videogame aí, disputando com o irmão, com o vizinho. Para eles isso é um esporte. E para mim não. Para mim, um carro de corrida sente na bunda. Ele mexeu, você tem que ir acertando ele. Isso não existe mais. Foi-se o tempo, né? O equipamento faz tudo.
o equipamento corrige, o cara erra, ele põe no lugar de novo. É outro mundo. É, verdade. Muito bem, Paulo, vamos lá, sua vez. Quando surgiu essa paixão pelo automobilismo? Isso também faz tempo, né? Pra você ter uma ideia, meu pai já era um entusiasta. E ele, pra vocês terem uma ideia do quanto ele gostava, que infelizmente ele foi um daqueles que não teve tempo de correr, que o pai ficou sabendo antes. Mas ele entregava material de construção para o meu avô, que tinha um depósito, com um caminhãozinho. E quando ele terminava de entregar tudo que tinha que fazer, ele ia para Interlagos andar com o caminhão lá na pista, que era aberto. Até o dia que ele fundiu o motor do caminhão, e aí acabou a brincadeira, entendeu? Então, começa por aí. Isso já vem, acho que foi o primeiro piloto de Fórmula Truck, diga-se de passagem. Então ele me levou para Interlagos para assistir as primeiras 1000 milhas brasileiras, em 1956. Eu tinha 4 anos. Nós ficamos acampados, passamos a noite lá e tal. E você imagina para uma criança, que naquela época não era normal levar criança nesses tipos de espetáculos, né? Como é que isso caiu para mim, né? Já tendo o DNA dele, mas toda aquela loucura, aquele barulho, porque a largada da meia-noite é uma coisa que você não esquece de uma milhas brasileiras. É realmente a coisa mais bonita que você pode imaginar. E daí para frente, passei a Interlagos quase que toda vez que tinha corrida, essas corridas que o Bird ganhava e estava lá, nessa época eu estava ali do lado de fora assistindo. Então hoje molequinho. Hoje para mim é um prazer enorme estar aqui sentado do lado dele. E a gente falando um pouco sobre automobilismo, né, fazendo eventos, falando da história, que é muito importante. Então veio daí, né, e isso influenciou em brincadeiras. Eu com 11 anos de idade, eu tinha na garagem da minha casa uma pequena fábrica de carrinhos de rolemã, entendeu? Eu fabricava e promovia as corridas também. Legal. Meu pai era meu fornecedor de rolamentos, né? Que trazia. Então era uma beleza, a vida estava ótima desse jeito. E daí Legal. Foi crescendo o interesse. Que maravilha. Voltamos ao Bird, então. É verdade que uma das passagens mais curiosas do início da sua carreira aconteceu por uma briga? Do Jorge Letts com o Christian? É verdade, é verdade. A vida da gente, se você faz esse filme voltar para trás, se você vê tudo que aconteceu, você está naquela hora, naquele lugar, né? E é incrível como uma coisa acontece. Realmente, o Jorge Letts era muito amigo do Christian Heinz. Eles eram muito amigos. E o Christian, ele era o ídolo brasileiro da minha época, né? Ele era todo mundo queria ser o Christian, queria imitar ele, queria usar a roupa que ele usava. Ele era uma referência. E só que o Christian foi para Porsche naquela época, eles eram jovens, com o compromisso de levar o Jorge, depois viabilizar a ida do Jorge. E alguma coisa não deu certo, sabe? Porque isso não rolou e eles acabaram ficando desafetos, tá? E o Jorge Letts, quando foi para a Vemag, a Vemag foi a primeira fábrica, o primeiro automóvel brasileiro, né? E a primeira equipe de fábrica brasileira, o primeiro carro de corrida brasileiro. E ela organizou uma equipe, convidava os pilotos, e eu ainda não estava na roda. Eu estava na roda, mas não na roda dos caras importantes. Eu estava lá de rata de boxe, né? De vez em quando tinha alguma oportunidade. E o Jorge, ele era o padrão do chefe de equipe brasileiro, era o que todo mundo desejava, que usava um bonezinho, óculos Ray-Ban, e o cara de corrida, e um cara de corrida para a pista, e eram 8 pilotos que iam para guiar aquele mesmo cara e se revezavam. E o Jorge tinha todo aquele ritual dele, né? Ele dando sinalização de boxe, e quando o carro ia parar, ele ficava naquela posição, para o carro tinha que parar meio metro dele, e ele usava na mão ou uma bandeira, um bastãozinho de dia, e de noite uma lanterna, e ele ficava
sinalizando ali, o sujeito ia parar, tinha que parar lá, e tinha que esperar ele mandar desligar o motor, enfim. Ele era todo esse ritual. E o Christian estava no box, ia ser o próximo a guiar, e ele chegou e falou, Bino, o apelido dele era Bino, Bino, é sua vez, se prepara que é você. O Bino nem olhou para a cara dele. Daqui a pouco o carro para, o Bino de capacete lá, fundo do capacete, o carro para, o piloto desce e fala, pode subir. Ele subiu, nem dando bola para o Jorge. O Jorge mandou ele dar partida, ele fazia assim, era para dar partida. Dar partida, e o Bino nem dando bola para ele. E todo mundo ali espantado, né? Porque o Jorge era o símbolo que a gente queria, era o símbolo do Brasil, que era o Enzo, era o, como é que era, o Neubauer, que era o chefe da equipe da Mercedes da Europa. O Jorge era o nosso Neubauer, né? E nesse, o Christian dando bola, o Christian tirou a cara fora do carro e falou, deixa de ser ridículo, sai daí, rapaz. Na frente de todos os jornalistas. E nesse entreveiro, o Jorge chamou a atenção dele, ele saiu do carro e falou, não guio mais essa droga aqui. Falou outro nome. Todos os jornalistas viram aquilo, todo mundo que estava lá viu aquilo, e ele desceu e foi embora. Eu estava atrás dos boxes e o Ciro falou para mim, pô, você não quer guiar esse cara? Eu falei, você tá louco, imagina, quem que vai lembrar de mim aqui? Não, eu vou falar com o Eugênio. Eugênio Martins que mandava no carro da Sérvia Ribeiro, que fazia parte da equipe. Eu falei, nossa, pelo amor de Deus. E assim foi. O Ciro falou com o Eugênio me convidou, e eu guiei aquele carro que era o grande carro, né? E no fim o Christian foi guiar um JK e ganhou a corrida com o JK. Acho que tudo aquilo foi uma reza encomendada, sabe? Ele fez aquilo. Ele já devia ter uma oportunidade. E foi realmente, minha vida começou assim, tumultuada, assim, no meio de uma briga. Uma briga. E é engraçado que o Christian, nessa vez, ele estava guiando o principal carro da Wehrmacht. E nessa, ele me deixou aquele lugar dele. E a segunda vez, ele era o chefão na Willis, ele que montou o departamento de competição, ele era um dos diretores que viabilizou a fabricação dos Interlagos no Brasil, o grande piloto. Ele vai correr com o Renault Alpine em Le Mans e ele morre. E por ele ter morrido, o presidente da Willis chamou o Greco, que era o secretário dele, que ocupou o lugar, substituiu ele no cargo, e falou para o Greco para me convidar, para me levar para a Willis. E tudo isso gozado o Christian as duas vezes que eu dei os grandes 2 saltos, eu sentei na cadeira dele. Olha só. Legal. E era ruim sentar na cadeira dele, porque ele tinha uma bunda muito grande. e eu ficava solto no primeiro dia, eu tinha que guiar na hora, né? Eu tinha que guiar na hora. Senta aí, vamos ver quanto você vira. Ótimo. Maravilha. Muito boa a história. Muito bom. Legal. E aí, Paulo, e esse troféu do GP de 2011, né, do GP de Fórmula 1, foi um dos seus trabalhos mais famosos. E o que representou para você ser escolhido para criar esse troféu mais caro do mundo? Posso falar um negócio dele? Por favor. Posso falar uma coisa? Ser intrometido aqui. Eu acho o seguinte, eu achei genial esse troféu, esse trabalho do Paulo. Porque o Brasil, ele ficou muito importante. A gente não imaginava que o automobilismo brasileiro, na simplicidade dessa época que nós estamos falando, do primeiro carro, do DKV e tal, podia se transformar nesse automobilismo nosso, com 8 campeonatos mundiais, com 6 vitórias em Indianápolis, enfim, uma coisa fantástica. E esse troféu que você fez, ele simboliza
todo esse desenvolvimento do nosso país. Porque esse troféu leva esse símbolo desse material do pré-sal, que é o instrumento, o grande instrumento do Brasil futuro, né? Do Brasil de amanhã. Então eu acho que ficou muito, muito legal, porque é uma coisa que tem tudo a ver com automóvel, né? Lógico. É natural, o grande produtor de combustível no Brasil, de petróleo no Brasil, né? Lançar essa ideia simbolizada por esse troféu que mostra o desenvolvimento do Brasil como produção de carro, como o país do futuro. Dessa vez acho que vai ser mesmo, né? Sempre falaram que o Brasil era o país do futuro. Está na hora de ser o país do presente, né? Do Então, futuro eu presente. queria falar isso, que eu acho que essa ideia desse troféu que você fez, ele simboliza tudo. Ele simboliza o automóvel, simboliza o automobilismo, ele simboliza tudo. Muito legal. Vamos parabéns. Obrigado. E colocando também não só o GP de Fórmula 1, né? O Fórmula Indy também. Tem Fórmula Indy também. Bom, isso que o Beard acaba de falar agora é uma coisa que está em meu pensamento, porque realmente o troféu, esse troféu ele foi sendo criado ao longo dos anos, né? Então é interessante que num determinado momento, agora, ele vem realmente à tona, porque ele sai lá de 7.000 metros, inclusive vem aqui para o topo do pódio, né? Olha aí. Então é uma coisa muito bacana. A ideia de ter feito esse troféu, o marketing disso, seja lá como tenha sido feito, que não é a ideia original minha, até gostaria que tivesse sido, mas isso também não tem importância. A importância é que foi uma bela ideia e eu tive a sorte de poder ter tido uma boa solução para essa equação, porque não é fácil você fazer um design para uma premiação de um nível de Fórmula 1 que é o top de uma categoria, de um esporte, e você premiar, e esse troféu vai o nome do Brasil, é muita responsabilidade. Então eu acho que eu fui muito feliz na solução final de tudo. Tanto que o Mark Webber disse pela própria internet que esse foi o troféu mais bonito que ele já ganhou. Então isso são coisas que deixam a gente, eu não vou dizer envaidecido, porque eu acho que eu não tenho muito essas coisas, entendeu? Mas deixa feliz e é um tremendo estímulo para que você de alguma forma continue trabalhando e desenvolvendo essas coisas. E o da Fórmula Indy foi um troféu também que foi muito agradável de produzi-lo. Ele foi um pouquinho mais solto no seu briefing, diferente um pouco da Fórmula 1, né, que já veio com esse briefing, e a gente tinha que realmente ter todo um padrão de altura, é uma coisa um pouquinho mais complicada. O da Indy ele era totalmente livre nesse sentido. Então nós criamos uma ideia, fizemos uma base de material composto, de fibra de carbono, simbolizando a própria tecnologia do esporte. Na sequência vinha uma escultura abstrata, que tinha o simbolismo da modernidade da cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade que está inserida no mundo, né? E até se cruzando como se fossem viadutos, que São Paulo é caracterizado por isso, né? E em cima havia o elemento humano, que é um personagem com uma bandeira, fincando essa bandeira, numa pose de força, de trabalho, que significa São Paulo trabalhando, o trabalhador, aquele que vem para São Paulo fincar sua bandeira, e aquele que vem a São Paulo para vencer. E essa bandeira é uma bandeirinha quadriculada. Entendeu? Então o troféu tem toda essa história contida nele. Então quem vem a São Paulo correr na Indy 300 vem para vencer de alguma forma. Então tem essas histórias todas nisso. Muito bom. E aproveitando então que estamos falando dos troféus, e além desse troféu do GP de Fórmula 1 do ano passado, você criou inúmeros outros. Existe algum que você tem um carinho especial? Olha, normalmente tudo que a gente cria, não sei,
para quem é designer, quem é artista, a gente praticamente é que nem filho, né? A gente acaba gostando de todos. E uns dão um pouquinho mais de trabalho, outros menos, mas de alguma forma a gente acaba tendo um carinho especial por todos. Eu acho que os dois que mais realmente me satisfizeram é o da Fórmula 1 e o da Indy, em princípio. São os dois mais filhinhos queridos, digamos assim. Ótimo. Bird, agora eu vou fazer duas perguntas para você ter uma resposta só, que elas são interligadas. Em 63 você tornou-se o primeiro piloto profissional brasileiro. E o que isso representou para você e para o automobilismo brasileiro? E também qual a corrida que você acha a mais emocionante da sua carreira? Bom, realmente isso que aconteceu foi muito interessante, porque começou na Vemag. Eu, quando estava com o Marinho na Vemag, a Vemag patrocinava o jornal da Rádio Eldorado, aquele jornal erudito, falado naquele tom de voz. Eu não sei se vocês se lembram, vocês são muito mais novos que eu, mas era um jornal todo montado. E o apresentador desse jornal era o Boris Casoy, naquela época, início de carreira. E a Vemag patrocinava e ela divulgava os resultados das nossas corridas. E tinha aquela música. Vocês lembram disso? Acho que vocês não se lembram, mas eu me lembro muito bem. Então, tinha o Boris Casoy com aquela vozona dele falando, mais uma vez o DKV venceu aqui, venceu ali, DKV imbatido, sensacional, Bis de Clemente, Mário César de Camargo Filho, e aquilo tudo. E eu, vendo tudo aquilo, eu cheguei pro Marinho e falei, Marinho, nós estamos muito interessantes para esses caras. Eu vou pedir alguma coisa para esses caras. Entende? Porque, todo mundo aqui na Vemag tem um carro de frota. Por que nós não temos um carro para cada um? Entendeu? E você não faça isso que nós vamos ser mandados embora, não perder essa boca. Nós somos os únicos que guiamos de graça. O Jorge é um pão duro, ele economiza até alfinete. Falta dinheiro para os caras de corrida, você vai querer pedir um carro para cada um. Eu falei, Marinho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem um monte de gente que tem carro aqui. Deixa pra mim, se der bronca é comigo, não é com você. E eu cheguei pro seu Bilic e falei, seu Bilic, adoramos guiar aqui, putz, é uma honra e tal, mas o que o senhor acha? Né? Então, depois de uma semana, fui chamado na Vemag com o Marinho para ir de gravata lá, para um almoço. Deram um carro para cada um, para usar, particularmente um carro de frota. Então foi o primeiro espirro no Brasil do reconhecimento do trabalho de um piloto. Quando o Christian morreu, o Greco veio na minha casa um dia, à noite, morava no Sumaré. Ele chegou lá e falou, vim te buscar. Eu falei, como você veio me buscar? Onde é que nós vamos essa hora? Não, eu vim te buscar, sei que você vai guiar as Berlinette. Eu falei, não é assim, como vou guiar a Berlinette? Você já resolveu? Você tem que ir, é o melhor carro. Eu nem sabia aquele que mandava lá. E ele chegou lá e começou a me convencer, esculhambando a minha equipe, porque você guiando esse pirim-pim-pim era os DKV. Esse pirim-pim-pim que quebra muito e tal, vem aqui, não sei o que, vai lá. E eu falei, não, tudo bem, vamos analisar, mas não é assim. Não, você tem que resolver agora, ou pega ou larga, entendeu? Você é um profissional? Eu falei, eu não sou profissional. Profissional ganha um salário. Eu falei, quanto você quer ganhar? Quando ele me falou quanto você quer ganhar, realmente foi um momento que eu nunca vou esquecer. Porque na hora eu pensei, meu Deus, outro dia eu pedi um carro de frota para me usar. E todo mundo me chamou de louco. Imagina agora eu vou ganhar um salário para ganhar um carro de corrida. E assim foi. Acertei com ele e tal. Foi muito legal, porque foi o primeiro espírito no Brasil do reconhecimento de um piloto. Então, naquela época, o cara, uma Berlinette, para ganhar uma Berlinette, você tinha que trabalhar muito. E foi realmente uma fase muito bonita. Eu acho que foi a coisa mais importante que aconteceu na minha carreira, foi isso. Eu ter conseguido viabilizar
o primeiro salário, eu trabalhava com meu pai. Salário, prêmio, nós ganhávamos uma notinha, viu? Eu, Luizinho, Wilcinho, ganhava uma graninha. E a corrida mais importante da minha vida, lógico, a 1000 milhas que eu ganhei com meu irmão. Ganhei com meu irmão e tem um valor para eu ter ganho com meu irmão. Mas a corrida que teve mais valor para mim foi no Rio de Janeiro, quando veio uma equipe de Portugal para cá, da Europa, vieram com 2 Lotus 47, um Ford Cortina e um Porsche. E naquele dia também tinha o Emerson com 4 comandos, com Porsche, um outro Porsche 4 comandos do Rio de Janeiro, dos irmãos do Sérgio Cardoso e do irmão dele, que é muito meu amigo, e as Alfa GTA, e teve uma chuva muito forte aquele dia, eu consegui ganhar essa corrida, que é aquele troféu que está lá no Velocute, aquele troféu que é base, aquele troféu pesado. Aquele troféu era para ir para a Europa, mas choveu e foi a grande corrida da minha vida, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Foi muito bom. Excelente. Vamos lá, Paulo. O Velocult já é um sucesso, sua 3ª edição. E o evento já aparece entre os mais importantes do antigo mobilista, do meio antigo mobilista em São Paulo. E você já tem uma projeção do número de visitantes do Velocult? É por volta de 1 milhão de pessoas. Nesses 15 dias que nós estamos lá no Conjunto Nacional, realmente é surpreendente ver o quanto os carros de corrida, e não só os carros, mas a história que vai por trás de tudo isso, né? Porque eu acho que a beleza maior está na história do automobilismo brasileiro, que é muito rico, acaba deixando as pessoas tão interessadas em poder ver e levar os seus familiares, porque quem passa durante a semana, no fim de semana também retorna com os filhos, com a esposa, ou se a esposa que passa avisa o marido. Você vê um monte de gente com tablet e celular avisando um ou outro, então aquilo vai cada vez disseminando mais e vindo mais gente. Então, excelente. Hoje estava uma doidice lá, estava muito E bacana. amanhã é o último dia, então, amanhã, com certeza. Amanhã é o último dia e provavelmente vai lotar novamente. Vai lotar. E quais os principais destaques do Velocult desse ano? Bom, de carros, nós temos lá uma carreteira, que é a carreteira mais famosa do Brasil, que é do Camilo Cristófaro. Esse é um carro que tem origem na Argentina, né? Depois veio para o sul, do sul acabou subindo para São Paulo, por isso a palavra carreteira, que é um carro adaptado, é um carro de rua feito para corrida. Normalmente isso se fazia em mecânicas, em casa mesmo, não existia, que o Billy estava falando, na época que não tinha profissionalismo nisso, né? O piloto pagava para correr, ele fazia seu carro, não existia uma equipe que pagava nada. Então é um carro muito interessante, porque ele é bem diferente, quem nunca viu até se espanta. E é um carro que chegava a velocidades de 220, 230 km por hora, às vezes até um pouquinho mais, dependendo. E é um carro interessante porque não tinha cinto de segurança, não tinha Santo Antônio, nenhum tipo de reforço. O piloto corria com um capacetinho também daqueles que não fazia muita diferença. Não fazia muita diferença. Então ele impressiona pela máquina, que é a potência do motor, porque era um motor, um Chevrolet Corvette V8, né, de 300, 400 cavalos. Então tudo isso impressiona bastante. Aí nós temos um DKV Mag, da equipe que o Bird corria, que é o primeiro carro de equipe no Brasil, né, oficial de equipe. Depois temos a Berlinetta, que ele também correu, da equipe Willis. Esses 3 carros são, na minha opinião, os carros mais interessantes, porque falam do nosso automobilismo. Agora, nós temos outras coisas, tem um Fórmula Indy, temos também um Opala com motor V8 de força livre, temos 2 ala Cadillacs dos anos 40, carros que andaram na inauguração de Interlagos. Temos projetos que nós damos espaço também para os projetos feitos aqui no Brasil. Nós temos os carros da FEI, né?
Nós temos um carro conceito do senhor Ari Rocha, que é um carro muito bacana. Esse eu ia te perguntar porque me chamou muita atenção lá. Exatamente. Nós gostamos de falar sobre história e sobre aquilo que o Brasil fez e faz de bom. Então demos espaço para esse carro também, que eu acho muito importante estar lá. É um primeiro conceito de carro urbano. Tudo isso tem uma importância muito grande. É um carro dos anos 60, né? Ganhou prêmio em Turim. Então, o que a gente tenta fazer no Velocult, e graças a Deus estamos conseguindo, é levar ao conhecimento do público aquilo que está oculto. O brasileiro, ele, ao contrário do que se pensa, ele anseia por suas raízes e suas memórias. O problema é que nós não temos, não se mostra, não se fala sobre isso. Mas quando você vai a campo e leva isso, o interesse é imediato. Tanto que eu me surpreendi mais ainda, porque a gente sempre vai com aquela ideia de que não adianta pôr muita coisa escrita porque ninguém quer ler. Olha, minha cara caiu, entendeu? Porque o que mais o pessoal pergunta, fala, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso, não tem nada. Eles querem saber, então tem que ter muito texto, além de fotografia. Então, para o ano que vem, nós já estamos com uma outra visão do evento, inclusive para interatividade com pessoas com deficiência visual, para tatear peças, poder escutar alguma coisa em áudio. Estamos com ideias interessantes para adaptar mais isso daí, que é muito legal. E o evento realmente é isso que você disse. Está sendo um sucesso e a gente está muito satisfeito de poder estar levando um pouco da nossa história, né? Excelente. E o site do evento, você pode falar para o pessoal? O 3W, né? velocult.com.br. Então excelente. É um site que lá você encontra várias informações. Estamos deixando ele cada vez mais interativo, com perguntas e uma série de coisas. Queremos deixá-lo vivo o ano todo, para que as pessoas comecem a se acostumar a buscar mais informações sobre automobilismo. E lá ele vai ter o detalhamento dessa exposição, por exemplo, da terceira exposição, ele tem todos os detalhes dos carros expostos. Isso, a gente tem todas as informações, né? E agora durante o ano a gente vai colocar um pouco mais e vamos melhorando esse site, né, para que as pessoas tenham mais informações sobre isso. Excelente. E temos uma pergunta aqui do Lucas, aproveitando que é sobre o evento. Ele quer saber o seguinte: qual a maior dificuldade de se montar uma exposição como a Velocult? Bom, acho que a maior dificuldade é sempre aquela, né, você convencer um patrocinador de que aquilo é uma coisa interessante. Porque fazer o evento, ele tem as suas dificuldades naturais de logística e pesquisas, mas isso é uma coisa normal. Tudo que você faz dá um certo trabalho. Não existe nada tão fácil assim. Mas a dificuldade, e que graças a Deus agora nós conseguimos passar por ela, de provar que o evento realmente é bom, que dá retorno, é você conseguir então um apoiador mais efetivo. Não que nós não tivéssemos conseguimos, mas pelo que o evento é, o que ele pode ser, né, a gente obviamente necessita um apoio maior. Essa é a maior dificuldade, mas a gente está vencendo e com certeza nós vamos chegar onde nós queremos. Com certeza, principalmente nós do programa Sob Nova Direção estivemos lá no coquetel de lançamento e vimos o nível de quem estava lá. Então, tinha pessoas tá de parabéns, bastante importantes, né? Com certeza. Então eu vou para a última pergunta agora para o nosso amigo. Vamos lá. Você que faz parte dessa geração de pilotos que corria por prazer também, né? Começou lá escondidinho dos pais e hoje o automobilismo movimenta cifras quase bilionárias. Isso se falando dos pilotos. Vamos fazer duas perguntas então. Acabou o romantismo? E ainda, o poder dos patrocinadores é maior que o talento do piloto hoje? Olha, não acabou. Não acabou porque as gerações que vêm são diferentes da minha geração, né? Se você considerar o mundo atual, a tecnologia é um show. É um show. Então, para mim não.
Mas para essa garotada, a tecnologia é um show. Cada vez que sai uma coisa, um equipamento novo, é uma delícia. Os caras adoram, vibram com aquilo, né? E eu não. A minha geração se afasta de um computador, só vai para um computador quando é obrigado. Enfim. Mas eu entendo isso dessa forma. Agora, eu dou graças a Deus, agradeço a Deus por eu ter conseguido ao longo da minha vida consolidar, realizar os meus sonhos, que eram tão fortes que acho que eram ilusões. Eu consegui chegar, ficar envolvido e amigo daqueles que eu tinha medo de chegar perto deles. O Chico Lândia, o Ciro. Esses caras eram Deus. Eu cheguei, fiz parte das melhores equipes, guiei os melhores carros desse país na época que eu guiava. Fui companheiro dos gênios que escreveram a história do automobilismo brasileiro. Quando nós estávamos na Willis, jamais nós podíamos imaginar que a Europa ia abrir os braços para os brasileiros, que o Emerson, aquele pirralho, ia ser 2 vezes campeão mundial, ia ser, não dava para, sabe, isso era uma ilusão. Eu hoje, quando eu ponho a cabeça no meu travesseiro e fico pensando nos meus amigos que morreram, né? Fico, puxa, que privilégio foi ter convivido com ele. Eu nunca podia imaginar. E outro dia eu estava falando com o Emerson, justamente nós fomos jantar depois daquela cerimônia que teve lá. Eu estava falando isso, putz, como foi maluco essa nossa vida, né? Quando que a gente podia imaginar, a gente estava na Willis, nós já éramos tal aqui no Brasil, mas aquilo estava tão longe a Europa, tão longe a Fórmula 1. No fim daquele cantinho nosso da equipe Willis, nós éramos 6. Eu, o Luizinho Pereira Bueno, o Wilson Fittipaldi, Carol Figueiredo, Chico Lameirão e falta um. E o Emerson veio depois. E o Moco, e o Zé Carlos Patti. O Emerson tirou carta e veio depois. Daqueles 7, 3 disputaram campeonato. Um foi campeão mundial. O outro era a bola da vez quando ele morreu. Então, tudo isso é uma coisa incrível que aconteceu na minha vida. Então agora vou ter que interromper só uma coisinha. E só não fomos mais campeões porque ele não foi. Se ele tivesse ido, nós teríamos mais tempo, com certeza. Obrigado, com certeza. Paulo. Muito obrigado. Mas o que eu acho legal é o seguinte, hoje nós somos um país, né, que temos uma participação enorme na fabricação de automóveis no mundo, né? O mercado brasileiro, um mercado fortíssimo. A tradição dos pilotos brasileiros é muito grande. Nós ganhamos 6 vezes o maior evento do mundo, que é as 500 milhas de Indianápolis. Nós temos 8 campeonatos mundiais e 8 vices, mas nós chegamos a disputar esse campeonato mundial 20 anos depois de que eles começaram. Os ingleses estavam desde o primeiro dia, os alemães. Então, nós chegamos 20 anos atrasados. E estamos passando e pagando essa conta dessa invasão, dessa tecnologia que dificulta para os brasileiros. O brasileiro é criativo, você vê os nossos jogadores de futebol, eles são malabaristas e tal. Então, o brasileiro é criativo e nós estamos sendo prejudicados, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir manter essa tradição aí. Vamos sim. E o Lucas tem uma pergunta para você aqui para finalizar. Ele quer saber o seguinte, se você acompanha a Fórmula 1 atualmente, e qual piloto você considera o mais promissor? Bom, eu acho que o corredor automóvel é um guerreiro, né? Eu acho que o corredor automóvel é um guerreiro. O Ayrton Senna é o grande ídolo de todo mundo, né? É o grande ídolo de todos, né? E é um brasileiro, né?
E eu gosto disso, eu gosto do piloto guerreiro, o piloto que corre atrás. Eu sempre digo, o Ayrton, naquela época o grande adversário dele era o Prost. O Prost era um conservador, né? O Prost não ganhava do Ayrton. O Ayrton que tinha que perder para ele. Entendeu? O Prost tinha que esperar acontecer alguma coisa para ele ter chance. O Ayrton não. O Ayrton corria atrás, ia buscar tudo que ele podia fazer. Eu gosto desse estilo. Então eu gosto do espanhol, eu adoro ele, acho o jeito que ele guia. O próprio Massa agressivo, né? Principalmente agora está passando uma fase, mas se Deus quiser, ele vai recuperar, ele vai voltar a ter os recursos que ele tinha para... Enfim, vamos apostar nesses meninos que estão vindo aí, no Senna, né? No outro, no Felipe, né? Felipe Nasser. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir repor as peças, né? Maravilha. Obrigado. Paulo, para encerrar agora a sua vez, né? Como os nossos internautas podem conhecer ou até mesmo adquirir uma das suas obras de arte? Tem que entrar no meu site, né, que é www.paulosolares.com.br, e lá a gente vê o que a gente tem, e pelo e-mail também, paulosolares@uol.com.br, para a gente conversar, bater um papo e ver o que a gente pode fazer. Né? Olha, eu escrevi um livro, tá? Fui convidado para escrever um livro patrocinado pela Mari, e consegui escrever um livro interessante, contando a minha vida. Mas não é uma autobiografia, mas a minha vida, se não contar a vida de todos que estiveram do meu lado, não teria graça. E as pessoas que ficaram do meu lado, que esses gênios que todo mundo conhece, são figuras fantásticas, né? E esse meu livro, eu gostaria de dar o meu site também para quem quiser. Ótimo. É www.birdeclemente.com. Tá? Ótimo. Mas vai ficar no site do programa também, depois vai estar todos os contatos de vocês. Legal. Pode ficar tranquilo. E para quem gosta de automobilismo, a Copa DKW Ases do Volante, que acontece dias 26 e 27 de maio em Piracicaba. É uma homenagem ao primeiro carro feito no Brasil e à primeira equipe oficial de fábrica, a equipe VMAG. E o Bid fazia parte da equipe Williams. Williams, estava errado aqui, desculpa. Eu fiz da VMAG. Fez da VMAG também? Mas a primeira equipe era Williams, né? Não, a VMAG foi a primeira. A primeira? A VMAG, em 1956, foi a primeira 1000 milhas e a fabricação do DKV. Maravilha. Então tá já, dado o recado. Então, muito obrigado ao Bird Clemente e ao Paulo Solares por terem participado do programa. Ninguém viu que está escondidinho aqui também, um amigo nosso, Ricardo Opp, está ali na arquibancada, nos prestigiando. Obrigado também pela sua presença aqui. Então tá joia, o programa sob nova direção avançou um pouquinho, mas já o Renato entra aí, tá ok? Obrigado, até semana que vem.